Você já ouviu falar de um homem que, durante anos, confundiu policiais, psiquiatras e até governos inteiros? Uma pessoa considerada brilhante e, ao mesmo tempo, imprevisível. Hoje você vai conhecer a história de Akira Tanaka, o homem que inspirou livros, filmes e teorias até hoje. Akira Tanaka nasceu numa grande cidade do Japão, no final dos anos 40. Desde jovem, ele era diferente. Enquanto os outros garotos brincavam na rua, Akira preferia o silêncio do seu quarto, imerso em livros e em sua própria imaginação. Ele demonstrava sinais de um isolamento profundo e tinha dificuldade em se conectar com as pessoas ao seu redor. Mas por trás dessa timidez, existia uma mente extraordinária. Seu que era altíssimo, e ele aprendeu vários idiomas com uma facilidade impressionante. Seu talento para a escrita e para a análise literária deixava seus professores de boca aberta. Eles diziam que Akira era um gênio difícil de entender. Ele via o mundo de uma forma que ninguém mais conseguia, conectando ideias e padrões que passavam despercebidos pela maioria. No entanto, com o passar do tempo, essa mente tão criativa começou a se transformar em um labirinto complicado. As ideias brilhantes começaram a se misturar com pensamentos confusos, criando um universo interno que só ele entendia. Era como se a linha que separa a genialidade da desordem estivesse ficando cada vez mais fina, e Akira caminhava sobre ela sem se dar conta do perigo. Na vida adulta, buscando expandir seus horizontes, Akira se mudou para Paris para continuar seus estudos de literatura. A Cidade Luz parecia o lugar perfeito para uma mente como a dele. Lá, ele se matriculou na universidade e começou a frequentar os círculos intelectuais. Foi nesse período que ele conheceu Elise, uma jovem estudante estrangeira. Ela se tornou uma amiga próxima, alguém que o ajudava a organizar seus trabalhos acadêmicos e a navegar pela vida social parisiense, que para ele era um desafio. Elise parecia ser a única pessoa que conseguia entender, mesmo que só um pouco, o funcionamento da mente de Akira. Mas, com o passar dos meses, o comportamento dele começou a mudar de forma preocupante. Aquele isolamento da infância deu lugar a uma paranoia intensa. Ele começou a desconfiar de tudo e de todos, acreditando que estava sendo vigiado ou perseguido. A dificuldade em distinguir a realidade da sua imaginação se tornou cada vez mais evidente. Ele criava narrativas complexas, onde pessoas próximas, inclusive Liz, faziam parte de uma grande conspiração contra ele. Até que um dia, de repente, Elise desapareceu da vida dele. Simplesmente sumiu. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu. Alguns amigos em comum dizem que ela, assustada com um comportamento instável e as acusações de Akira, decidiu voltar para seu país de origem sem se despedir. Outros sugerem que ela apenas cortou o contato, mudou de apartamento e seguiu com sua vida, buscando distância daquela situação que se tornava cada vez mais pesada. A verdade é que o desaparecimento de Elise se tornou mais um mistério na já complexa história de Akira. Um gatilho que o empurraria para um colapso ainda maior. Pouco tempo depois da partida de Elise, Akira entrou num quadro psicológico grave. A ausência da sua única amiga próxima pareceu quebrar a última âncora que o prendia à realidade. Ele parou de frequentar as aulas e se trancou em seu pequeno apartamento. Passava os dias e as noites se perdendo em pensamentos, escrevendo cartas desconexas para pessoas que ele mal conhecia, cheias de teorias sobre perseguição e conspirações globais. Seu comportamento chamou a atenção dos vizinhos, que, preocupados, acabaram contatando as autoridades francesas. Quando a polícia chegou, encontrou um homem brilhante, mas completamente perdido dentro da própria mente. Ficou claro que ele precisava de ajuda imediata. Akira foi internado em um hospital psiquiátrico de renome em Paris. Lá, uma equipe de especialistas o avaliou. O diagnóstico foi complexo. Um distúrbio mental raro, que fazia com que sua fantasia e a realidade se confundissem de uma forma quase indissociável. O caso dele era fascinante e, ao mesmo tempo, assustador para os médicos. Como uma mente tão genial podia ter se fragmentado daquela maneira? O caso rapidamente chamou a atenção da mídia da época. Jornais e revistas o
retratavam como o estudante brilhante, que perdeu o controle da própria mente. Sua história se tornou uma espécie de conto de advertência sobre os limites da inteligência humana, e o nome Akiro Tanaka começou a ser conhecido muito além dos corredores do hospital. Depois de alguns anos internado na França, uma decisão diplomática foi tomada. Akiro seria transferido de volta para o Japão para continuar seu tratamento em seu país natal, perto de onde ainda tinha alguma família. A transferência foi um processo complexo, envolvendo os governos dos dois países. Todos acreditavam que ele seria mantido em uma instituição de segurança, sob supervisão constante. Mas o que ninguém esperava aconteceu. Por causa de uma combinação de questões legais e burocráticas específicas do sistema japonês da época, Akiro não seria mais mantido sob um regime de internação compulsória. Ao chegar no Japão, ele foi classificado como um paciente voluntário. Isso significava que ele poderia entrar e sair da clínica quando quisesse, desde que se comprometesse a continuar com a terapia e a tomar seus medicamentos. Essa decisão foi extremamente polêmica e gerou uma onda de críticas de especialistas em saúde mental, tanto no Japão quanto na Europa. Eles argumentavam que, apesar de sua inteligência e aparente calma, Akiro ainda precisava de um acompanhamento intenso e de um ambiente controlado. Deixá-lo com essa liberdade era, na visão deles, um risco, mas a decisão estava tomada, e Akiro Tanaka estava, para todos os efeitos, livre. Com essa nova liberdade, algo inesperado aconteceu. Akiro Tanaka virou uma espécie de celebridade involuntária na mídia japonesa. Ele não era mais apenas um caso psiquiátrico. Ele era um enigma vivo. A imprensa fazia fila para entrevistá-lo. Artigos, documentários e debates na TV tentavam responder à pergunta que todos se faziam: como alguém tão inteligente podia ter uma mente tão fragmentada? E Akiro, com sua calma e articulação surpreendentes, falava. Ele dava entrevistas lúcidas sobre literatura, filosofia e arte. Mas o que mais fascinava o público era quando ele falava sobre sua própria condição. Ele descrevia como a imaginação pode dominar a vida de uma pessoa, como uma história criada na mente pode se tornar mais real que o próprio mundo. E sem se dar conta, ele se tornou um porta-voz inesperado sobre a importância da saúde mental. Seu caso virou um símbolo de como os transtornos psicológicos podem transformar vidas de maneira profunda e inesperada, mostrando que isso pode acontecer com qualquer um, até mesmo com os mais brilhantes. Mesmo vivendo em liberdade e tendo se tornado essa figura pública, Akiro nunca conseguiu escapar da sombra do seu passado misterioso. Ele era uma celebridade, mas também um ponto de interrogação. Algumas pessoas, fascinadas por sua história, enviavam cartas pedindo conselhos de vida. Outras, jornalistas e escritores, pediam entrevistas na esperança de finalmente decifrar o enigma. Havia até quem acreditasse que ele tinha poderes psíquicos, ou que suas teorias de conspiração eram, na verdade, reais. A história do desaparecimento de Liz em Paris também voltava à tona de tempos em tempos, alimentando ainda mais o mistério ao seu redor. Ele era tratado por alguns como um gênio incompreendido, por outros como uma figura perigosa, e por muitos, simplesmente como uma curiosidade. O fato é que, mesmo décadas depois de sua internação, o enigma Akiro Tanaka continuava mais vivo do que nunca na imaginação popular japonesa. Ele era um homem que vivia entre dois mundos, o da realidade cotidiana e o da lenda, que ele mesmo se tornou. Hoje, já idoso, Akiro Tanaka vive de forma discreta em uma instituição tranquila, um lugar que oferece um misto de residência e clínica. Ele escolheu viver lá, encontrando um equilíbrio entre a liberdade e o suporte de que precisa. Seus dias são preenchidos com as coisas que ele sempre amou. Ele escreve histórias, pinta quadros e lê compulsivamente. De vez em quando, estudantes de psicologia e psiquiatria visitam o local para conversar com ele. Eles não vão lá para estudá-lo como um caso, mas para aprender com ele, para ouvir em primeira mão como a mente humana pode se comportar de maneiras tão complexas e inesperadas. E Akiro
Com a sabedoria que só o tempo e uma vida como a dele podem trazer, conversa com eles. Em uma dessas conversas, ele resumiu sua própria jornada de uma forma poética e precisa. Ele disse: a mente é um universo, e às vezes, se você não tem um guia, pode se perder dentro dela. A história de Akira Tanaka não é uma história sobre crime ou violência. É uma história sobre a extrema fragilidade da mente humana, sobre como a falta de cuidado, a solidão e o estigma podem mudar completamente o destino de uma pessoa. É também uma história sobre como os sistemas médicos e legais muitas vezes lutam, e às vezes falham, para lidar com casos que não se encaixam em padrões simples. O caso de Akira nos deixa com uma reflexão profunda e um pouco desconfortável. Até onde a inteligência pode nos levar quando não caminha de mãos dadas com a estabilidade emocional e com uma rede de apoio. A mente que pode criar mundos fantásticos é a mesma que pode se aprisionar neles. Obrigado por assistir. Se você se interessa por histórias sobre a complexidade da mente humana, não se esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima.